Boa tarde a todos. Estamos retomando aqui as atividades do nosso workshop. Então, no primeiro momento, na manhã, né, a aula expositiva foi com a professora Regina e ela abordou alguns fundamentos de metodologia de pesquisa, né, levando em consideração a questão do problema de pesquisa, os objetivos de pesquisa, classificação das pesquisas quanto os objetivos e quanto aos procedimentos, e destacou 3 procedimentos metodológicos que são bastante comuns na nossa área de estudo, que é a Design Science Research, a pesquisação e o estudo de caso, né? Então, no intervalo, a gente passou para vocês um exercício para avaliar, autoavaliação, né, dos artigos de vocês, para que vocês aplicassem nos artigos, para autoavaliar os artigos de vocês. E agora, nesse segundo momento, nesse terceiro, na verdade, né, eu vou fazer uma exposição para vocês acerca da estrutura, né, da composição de um artigo científico, e aí, ao final, a gente retorna a essa questão da avaliação do artigo, e a gente abre um espaço para a discussão dos resultados dos exercícios de vocês. Então, vou iniciar agora, vou compartilhar minha tela. Aqui, acho que já está compartilhando, né? Sim. Como é que eu boto a tela cheia aqui? Lá em cima, no canto superior direito, a apresentação. Pronto, foi. Então, eu vou começar aqui apresentando para vocês, ao falar de composição de artigos científicos, vou iniciar focando nos resumos, né? Alguns eventos solicitam como uma prévia, né, do envio do artigo, o envio do resumo, né? E, além disso, o resumo de um artigo é uma peça fundamental para que o seu artigo ele seja encontrado, né, nas bases, é um dos metadados, digamos assim, dos artigos da gente, né, dos nossos artigos, são os resumos. Um resumo bem escrito, ele é muito importante, não só para o entendimento do artigo como um todo, né, nessas prévias de submissão dos trabalhos, mas também para quando, por exemplo, um determinado pesquisador vai realizar uma revisão sistemática da literatura. Entre os artigos que vão ser incluídos ou excluídos, né, existe um momento da leitura que não é a leitura do artigo completo, é a leitura do resumo, né? Então, no resumo também existe ali um conteúdo que vai ser buscado na hora que vai ser metado na hora das buscas. Então, é muito importante que o resumo esteja bem escrito, que ele seja claro, conciso, objetivo, e que traga o entendimento do artigo, do trabalho de vocês como um todo, né? É tão importante que existe uma norma, né? Existe uma norma para a elaboração de resumos. A norma é a 6028 e ela foi revisada agora este ano, né? Então, existe a ABNT-NBR 6028 de 2021, ela é de maio, que trata, né, de informação e documentação, resumo, resenha e recensão, né, que na norma anterior não trazia esse termo. Então, eu destaquei aqui algumas partes da norma. A norma é curta, mas aqui algumas partes para que a gente entenda, né, do que ela trata, né. Então, a norma destaca que o resumo deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto. Então, nessa versão de 2021, ela só diz isso, que deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto, mas não diz como, né? Antes, a gente tinha um direcionamento, né? Apesar da norma não dizer como, dela não dar esse direcionamento, mas de praxe, né, que a gente coloque no resumo o objetivo do trabalho, o método, os resultados e as conclusões do documento, né? Então, colocar
de forma explícita no resumo esses itens, é muito importante, inclusive os resultados e as conclusões, né? Porque, às vezes, a gente percebe que alguns autores é como se eles não quisessem dar spoiler, né, do trabalho. Eu não vou colocar os resultados ainda no resumo, né, porque eu quero que a pessoa vá ler o artigo para saber os resultados. Não é assim, né? O resumo, ele, de fato, ele não é um trailer, né, do nosso trabalho. Ele é uma síntese, né, de todo o conteúdo que tem naquele trabalho, né? A ordem de extensão de cada um desses itens depende do tipo de resumo, né, e do tratamento que cada item recebe no próprio documento original. Então, alguns trabalhos, eles têm uma ênfase maior nos resultados, outros destacam bastante o método. Então, de acordo com o que ocorrer no trabalho, assim deve ocorrer também no resumo. Ele deve ser composto por uma sequência de frases concisas em parágrafo único e sem enumeração de tópicos, né? Apesar disso ser bastante comum, né, essa questão do resumo em parágrafo único, sem enumeração de tópicos, mas a gente ainda recebe artigos em que essa exigência ela não é cumprida, né? A gente ainda percebe que alguns autores submetem artigos em que os resumos, ele é dividido em parágrafo, ou ele tem uma lista de tópicos, né, das partes do trabalho, né? Existem alguns tipos de resumo, mas no documento técnico ou científico, né, que são os nossos tipos de documentos, recomenda-se o resumo informativo, que é o que a gente costuma utilizar, né? Convém usar o verbo na terceira pessoa. Esse termo é da norma, né? A norma antes dizia que o verbo deveria ser na terceira pessoa, e agora ele utiliza esse termo convém, né? Então, não exige, né, que seja na terceira pessoa, mas recomenda que seja na terceira pessoa. Esse texto em azul, né, ele é um texto da norma anterior, né, não está contido nesta norma, mas eu coloquei aqui porque considero também que seja importante da gente ter isso, né? Ou seja, não é obrigatório, né? A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar informação sobre a categoria do tratamento, memória, estudo de caso, análise da situação. Então, você vai começar o resumo dizendo sobre o que se trata, né? E dando mais detalhes, né, sobre aquele, né, você pode começar falando sobre o problema e em seguida dizendo, né, sobre o que este documento que você tá apresentando, ele vai discorrer, né. O resumo, quando não estiver contido no documento, deve ser precedido pela referência. Que situações são essas, né? Existe o resumo que está lá no artigo, por exemplo. Então, eu baixo o PDF do artigo e eu tenho um resumo do meu artigo lá no PDF. Ou, por exemplo, no caso da minha tese ou da minha dissertação, né, do meu trabalho acadêmico, eu tenho um resumo lá contido internamente, né, contido no corpo do trabalho, né? Mas existem situações em que o resumo ele não está dentro do trabalho. Por exemplo, quando a gente acessa o nosso sistema, né, de submissão, na verdade, quando a gente, não de submissão, mas o que a gente tem acesso já, né, se vocês forem lá em eventos.antac, vocês vão ver a lista dos artigos. Quando vocês clicam nos artigos, antes de baixar o PDF, vocês vão ter lá o resumo de cada um daqueles trabalhos, né? Quando a gente tem só o resumo, é necessário que tenha também, junto ao resumo, a referência, né? Então, tem lá do lado um como citar, né? A referência ela é opcional quando o resumo estiver contido no próprio documento e deve ficar logo após o título da seção resumo. Então, naqueles casos, né, em que a gente tem um resumo dentro do documento, quando a gente coloca a referência, né, um como citar, né, a gente coloca depois do título resumo, né? Então, vai ter resumo, vai ter a referência por extenso e vai ter o texto do resumo.
As palavras-chave, aqui houve uma mudança na norma, tá? As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, aqui tem um hífen, tá? Não coloquei, mas tem um hífen. Seguida de 2 pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizada por ponto. Devem ser grafadas com iniciais em letras minúsculas, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos. Então, aqui um exemplo, tá? Tem o termo palavras-chave, 2 pontos, e uma sequência de palavras-chave, né? Não é normatizado, mas a gente costuma utilizar de 3 a 5, né? Palavras-chave, e devem ser separados por ponto e vírgula e iniciados com letra minúscula. Por que eu disse que teve uma mudança? Como era na norma anterior, né? Na norma anterior, as palavras-chave eram separadas por ponto e iniciavam com letra maiúscula, tá? E agora tem essa separação por ponto e vírgula. Convém evitar, no resumo, né? Novamente, é uma recomendação. Símbolos, contrações, reduções, entre outros que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas, entre outros que não sejam absolutamente necessários e, quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecem. Quanto à sua extensão, o tamanho do resumo, ele depende do tipo de trabalho, né? Para artigos de periódicos, então fica ali em torno de 100 a 250 palavras, né? Para os trabalhos acadêmicos, né? TCCs, monografias, dissertações, teses, né? Varia de 150 a 500 palavras. E outros tipos de resumo, que a norma não lista quais, coloca de 50 a 100 palavras. Já vi alguns periódicos internacionais, essa norma é uma norma brasileira, né? Mas já vi periódicos internacionais que têm trabalhado com formatos totalmente diferentes de resumos, né? Como resumos na forma de diagrama, né? Resumos mais visuais do que textuais propriamente ditos. Então, aqui um exemplo, tá? Eu tenho um exemplo de resumo aqui para vocês, vou ler aqui junto com vocês na sequência, mas o que eu quero que a gente faça é destacar aqui, tá? O que é a problemática do trabalho, o objetivo do trabalho, o método, os resultados e a contribuição. Então, são partes do trabalho que devem estar no resumo. Então, lendo este resumo, eu quero agora que a gente identifique cada uma dessas partes, né? Eu listei aqui embaixo, nessa tarja azul, a problemática, o objetivo, o método, resultados e contribuição. Então, eu vou lendo com vocês podem fazer anotações aí onde começa e termina cada uma das partes e depois eu mostro o que é que seria, tá? Então, os sistemas de formas para concreto armado existentes no mercado brasileiro compõem até 30% do custo das obras de estruturas de concreto armado no país. Porém, construtoras geralmente não dão a devida atenção a essa disciplina, pois são poucos os casos em que o projeto para esse fim é desenvolvido e, quando o é, geralmente carece de detalhamento e precisão. Isso resulta em desperdícios, falta de planejamento e atrasos nos cronogramas gerais das obras. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi incorporar os preceitos da modelagem da informação na construção no projeto construtivo de formas de madeira. Restringiu-se a estrutura de concreto armado para edifícios de múltiplos pavimentos. O método adotado foi o da pesquisa construtiva, pois deseja-se desenvolver de forma inovadora projetos de forma, resolvendo problemas do mundo real por meio de uma teorização digital aplicada. O delineamento da pesquisa compreendeu a descrição da problemática, conhecimento prático teórico, a formulação da solução digital para o projeto de formas,
a implementação da solução e a consideração de sua aplicabilidade. A solução para o projeto de formas abarcou incrementalmente diferentes níveis de abstração do projeto, do componente modelagem paramétrica, da quantificação, detalhamento e custo e do planejamento, simulação 4D. A contribuição resultante foi a virtualização do projeto de formas em BIM, gerando impacto benéfico no processo construtivo e na adoção deste novo paradigma no contexto brasileiro. Então, a gente percebe, assim, que se a gente tiver em mente que a gente vai fazer uma sequência de frases seguindo problemática, objetivo, método, resultado e contribuição, escrever um resumo é uma coisa teoricamente fácil, né? Se você tem uma pesquisa bem feita, se você seguir um método, se você partir de um problema, tem resultados e contribuição, escrever resumo, né, não vai ser o problema, né? Não vai ser a dificuldade. Mas nem sempre isso é tão claro, tá? Eu trouxe outro exemplo aqui, vou ler aqui para vocês. Além do aproveitamento natural, indicado como um fator primordial na economia de energia das edificações, o posicionamento das luminárias, bem como de suas especificações, pode contribuir para o conforto ambiental e a conservação de energia. Essas preocupações, no entanto, não fazem parte da prática atualmente estabelecida pelos profissionais de iluminação. Considerando essa lacuna, o presente trabalho visa desenvolver um estudo que aborda a avaliação de diferentes sistemas de iluminação artificial. A metodologia da pesquisa é baseada na avaliação do desempenho luminoso, como uniformidade, níveis e distribuição de luminâncias e consumo de energia de sistemas de iluminação artificial através de simulação computacional. As análises de aproveitamento da luz natural foram utilizadas para uma estimativa simplificada do consumo energético para diferentes sistemas de iluminação artificial através da divisão de circuitos de acionamento. Os sistemas de iluminação artificial propostos eram diferenciados pelas fotometrias e disposições das luminárias. Os resultados mostram diferenças significativas quanto à distribuição da iluminação, assim como no consumo de energia, chegando a economias de até 46% em relação ao projeto base. As principais contribuições deste estudo são a obtenção de critérios que conduzam a um melhor dimensionamento do sistema de iluminação artificial. Então, já vou passar aqui para o resultado da separação de cada uma das partes, né? Então, aqui no começo, ela coloca o problema, né? Que não fazem parte da prática, né, dos profissionais de projeto de iluminação, essa questão do posicionamento das luminárias e especificações que podem contribuir para o conforto ambiental e a conservação de energia. Então, coloca como objetivo, né, desenvolver um estudo que aborda a avaliação de diferentes sistemas de iluminação artificial, que eu redigiria, né, avaliar diferentes sistemas de iluminação artificial, né? Assim, utilizando a minha forma de expressar, eu ainda seria ainda mais direto no objetivo, né? Colocaria, o objetivo deste trabalho é avaliar diferentes sistemas de iluminação artificial. Na metodologia, né, o autor, a autora, colocou a metodologia da pesquisa baseada na avaliação do desempenho luminoso, então aí estende, né, sobre como é que desenvolveu o trabalho. Para os resultados, também colocou de forma bastante explícita, os resultados mostram diferenças significativas quanto à distribuição da iluminação, assim como no consumo de energia, chegando a economias de até 46% em relação ao projeto base. Então, veja que ela explicitou bastante aqui realmente qual foi o resultado que ela obteve no estudo dela, né? Dependendo do sistema de iluminação artificial adotado, você pode chegar a ter economia de até 46% em relação, né, ou melhor, ela obteve, né, até 46% em relação ao projeto base. E como contribuição também, deixou bastante explícito, as principais contribuições deste trabalho são, e aí listou, né. Então, ler, né, esses resumos e perceber estas partes é importante para quando, né, a gente for
redigir os nossos próprios resumos e ter essa estrutura de problema, objetivo, método, resultado e contribuição. Eu queria fazer uma parte, Mariana. Pode dizer. Volta lá. Assim, Aqui? se você usa essa técnica de colorir as suas frases para você destacar, né, problema, objetivo, método, resultado, contribuição, ele permite te permite uma análise visual da sua escrita. Então, você sabe que no seu primeiro terço do seu resumo, você deve colocar ali o problema e o objetivo. Se o cinza e o amarelo vão até a metade do seu texto, tá? Do espaço do seu resumo, tá? Quer dizer que você está desperdiçando espaço, né? Desperdiçando palavras e não está dando a informação realmente requerida. Ou não está sendo claro, né? Às vezes se arrudeia muito, né, para falar do problema. E aí, por exemplo, mas temos que prestar atenção, tem 3 pessoas querendo falar, mas deixa eu só continuar. Muitas vezes você vai escrever um resumo que na Unicamp é assim, quando você vai ter uma banca aprovada para qualificação, você precisa encaminhar a indicação da banca com um resumo. Nesse momento, você não tem resultados ainda, tá? Então, nesse contexto, você pode ter um espaço menor, onde você coloca uma frase só do resultado esperado, você coloca uma frase minimalista da contribuição, onde você acha que está a sua contribuição, tá? Hugo, o Cássio e o Sávio. Eu entrei aqui com outro perfil também para eu conseguir acompanhar quem levanta as mãos, que eu não estava vendo. Tá. Professora Mariana, eu fiquei com uma dúvida, porque assim, os 2 resumos apresentados, eles são bem extensos, né? Eles são grandes. Como que a gente faria, por exemplo, para o caso do SBTIC, que colocou um resumo de 100 palavras, né? Então, já é um resumo bastante, assim, pequeno. O que a gente resumiria? A professora Regina já colocou isso no começo da fala dela, assim, né? Mas o que a gente conseguiria trabalhar nesse resumo para que ele se encaixe dentro de um padrão aí de 100 palavras? Isso. É porque o do SBTIC é quase assim, o resumo do resumo, né? Porque o nosso artigo, né, o nosso modelo de artigo, é de artigo compacto, né? Então, são poucas palavras, são menos palavras do que um artigo mais expandido, porque tem uma justificativa, né? Às vezes a gente é questionado, mas por que vocês colocam um artigo tão compacto, né? É justamente para que vocês tenham margem para expandir esse artigo, para ele vir a ser um artigo de periódico, né? Porque se a gente coloca um artigo maior, então vocês ficam sem margem para expandir esse artigo e poderiam até recair em autoplágio, né? Se vocês viessem a submetê-lo, mesmo um pouco maior, né? Mas não seria suficientemente maior para ir para um periódico. Então, o nosso artigo já é compacto, né? Então, o resumo, ele é menor porque ele é um resumo de um artigo compacto. Mas aí, no caso, vocês colocariam o problema, né? O problema, a metodologia, de forma com menos frases, né? Então, no caso aqui desse resumo específico aqui que está em tela, né? Além do aproveitamento da iluminação natural, indicando como fator primordial na economia de energia das edificações, o posicionamento das luminárias, bem como suas especificações, pode contribuir para o conforto ambiental e conservação de energia. Essas preocupações, no entanto, não fazem parte da prática atualmente estabelecida pelos profissionais de iluminação. Então, a gente poderia colocar, identifique-se que os profissionais de iluminação não levam em consideração ou não consideram em sua prática o posicionamento das luminárias e suas especificações, o que poderia contribuir, né? Então, assim, escrever de forma mais concisa a frase, né? Aqui na parte da metodologia também, que ela discorre um pouco mais sobre a metodologia, deveria ser um pouco mais concisa, né? Dizendo que
seria uma avaliação de desempenho baseado em simulação de desempenho, em simulação computacional, em simulação de desempenho energético, né? Então, no caso, não iria entrar em mais detalhes ainda, né? Mas todas as partes devem estar presentes, né? Nem que fosse assim, uma frase para cada uma dessas partes, mas é importante que todas essas partes estejam presentes. Mas se é possível, assim, eu diria que se você realmente tem um espaço bastante limitado, o problema pode ser deixado de lado, você pode começar direto pelo objetivo, tá? E aí você também é sucinto na descrição do método e vai com força no seu resultado e na sua contribuição, tá? Bacana. Beleza, obrigado. Cássio. Boa tarde. Oi, Cássio. Tudo bem? Então, a minha dúvida seria sobre a questão dos resumos, se a estrutura de resumo estendido seguiria a mesma linha, né? Na questão do parágrafo, acho que não, né? Exatamente por ser um texto mais extenso. Também uma dúvida sobre o resumo estendido, que, de certa forma, eles cobram citações no próprio resumo estendido. Queria saber a sua análise disso. E a outra é só uma questão bem simples. Esses dois exemplos que você trouxe, eles trazem essas questões de divisão no texto, né, de metodologia muito explícitas, expressas no texto. E se você considera para esses congressos, ou quem analisa, se isso seria uma vantagem de estar explicitamente dividido dessa maneira, ou se uma divisão mais singela, ou uma transição mais suave seria mais adequado. Se isso seria levado em conta, assim, se é interessante deixar expressa essa divisão, ou se você acredita que alguma coisa mais, uma transição mais suave seria mais interessante. Entendi. Em relação ao resumo estendido, falando de norma, tá? A norma, ela não traz esse caso, né? Resumo estendido, ela não fala disso, né? Mas quando ela coloca que convém que seja em um parágrafo único, ela não está limitando que seja em um parágrafo único, né? Logo, para casos de resumo estendidos, eu não vejo a necessidade de ser em um parágrafo único, né? Muitas vezes um resumo estendido, sei lá, pode ter 3 páginas, né? Uma determinada quantidade de palavras que não faz sentido ser um resumo estendido, né? É um texto, realmente um texto corrido, né? Às vezes até com sessões, né? Às vezes alguns resumos estendidos chegam, inclusive, a ter sessões, né? E aí convém, sim, colocar referências, porque você cita referências no texto, né? Então, tem uma estrutura que se assemelha mais à estrutura do artigo do que de um resumo propriamente dito, mas que ainda guarda as características do resumo no sentido de que é bastante objetivo, assim, nas palavras, vamos dizer assim, né? Na escrita, né? Em relação a essa divisão, certo? Ela não precisa ser tão marcada, tá? Mas é importante que o leitor, ele tenha isso muito claro, né? Da forma quando vocês leram, quando eu li o texto para vocês conseguiram perceber claramente cada uma dessas partes, isso é bom, né? Na hora de um acesso, isso facilita o acesso do leitor ao texto final, né? Porque ele tem que ler o resumo, ele tem que entender, né? Ele tem que se interessar, caso ele esteja procurando um trabalho no qual o seu se enquadra, né? Então, ele tem que se interessar pelo seu trabalho para que ele vá ler o trabalho, né? Então, o resumo, ele é uma ponte para o seu trabalho. Então, é importante que ele esteja claro, né? Então, quando ele é mais explícito, quando essas partes elas são mais explícitas, isso facilita essa clareza, né? Não precisa ser, né? Já vi algumas pessoas que redigem o resumo colocando problema, 2 pontos, aí coloca. Objetivo, 2 pontos, aí coloca. Não precisa ser assim, né? Pode ser na forma do texto corrido.
Mas independente do modo como você faz assim, essa transição entre as partes, independente disso, é importante que elas sejam facilmente identificáveis, né, e que elas se explicitem. Eu costumo dizer que os avaliadores, eles são pessoas como nós, né, assim, eles dão aula, né, eles têm que fazer supermercado para dentro de casa, tem que deixar o menino no colégio, né, eles têm que orientar outros orientandos, né, eles fazem pesquisa, tem que prestar conta com a CAPES, com o CNPq, né, então são pessoas como nós. E quanto mais gentil nós formos com os avaliadores, né, no sentido de facilitar o trabalho da avaliação, deixando explícito e claro o que é que nós estamos fazendo, obviamente, melhor vai ser a avaliação e as contribuições do avaliador sobre o nosso trabalho, né? Então, assim, é mais uma posição pessoal, né? Mas isso não... se você faz de outra forma, que faça com que o texto ele fique mais suave, vamos dizer assim, né? Mas mantenha a informação explícita, não tem problema, tá? Isso não é algo que vá melhorar ou piorar o trabalho. O que avaliação, o que melhora é a dificuldade de entendimento, né? Às vezes questões de redação mesmo, ao longo do texto do artigo, aí não é nem tanto o resumo, mas ao longo do texto do artigo, às vezes parágrafos muito longos, formados por frases muito extensas, que agregam ali naquelas frases uma quantidade muito grande de informação, né? Às vezes tem umas frases que tem 5 orações naquelas frases, às vezes tem uns parágrafos que é a metade da página, né? E isso realmente dificulta a leitura, né? Isso faz com que a gente tenha, às vezes, que ler a mesma coisa várias vezes para conseguir entender o que é que o autor quis dizer, né? Então, isso atrapalha muito mais do que esses pontos, assim, que você colocou, tá? Sabe? Oi, eu só queria fazer, na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta. É que eu também acreditava, assim como a Mariana, que escrever resumo era fácil. Até a comissão do SBTIC 21 mandar um template de até 100 palavras. Aí deixou de ser fácil, entendeu? Até aquele momento era fácil. Mas quando chegou o template, eu falei, olha, não é mais fácil. E aí eu queria compartilhar o aprendizado que eu tive, assim, sabe? Porque, de fato, para todo mundo, assim, para as pessoas que estavam envolvidas comigo, meus estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado, pares e professores, acho que é um feedback que eu quero dar aqui para vocês. Foi um desafio para todo mundo, entendeu? Até porque eu acho que essa quantidade de palavras não é tão comum ou frequente na nossa área. E eu me lembro que meus alunos falavam assim, professor, não tem como, não tem, eu não consigo, assim, foi muito difícil. E aí, foi um momento que eu tive que sentar, uma coisa que geralmente eu não fazia, assim, de sentar junto com o aluno mesmo e vamos lá, vai, isso aqui, isso aqui. E, assim, foi um exercício maravilhoso, porque, assim, no começo, nós sentimos raiva da comissão, sentimos um pouquinho de raiva. Quando eu fui vendo, é um exercício, assim, o Hugo perguntou, né? Mas como é que eu faço, por exemplo, no caso da SBT, que é 100 pessoas? Hugo, é prática. Assim, você não vai conseguir fazer essas coisas se não for prática. Então, eu me lembro que a gente reescreveu o artigo do SBTIC, o resumo, na verdade, várias vezes, e assim, a gente chegou a pensar no ponto de quantidade de palavras. Não, vamos tirar isso aqui, não, vamos tirar sujeito, vamos fazer. E aí, foi um exercício bem legal, porque eu nunca tinha voltado especialmente para isso. E aí, no final das contas, essa raiva foi se transformando em satisfação. Porque eu falei assim, gente, o resumo ficou melhor do que antes. E está com menos palavras. Então, eu achei que foi um aprendizado muito bom, porque é você conseguir o que a Mariana comentou aqui, que é a tal da concisão, né? São 3 Cs, não me lembro qual é o terceiro C. É coesão, concisão e tem um outro terceiro. Mas é você concisa, assim, você conseguir, no SBT foi exatamente isso, foi uma sentença com poucas palavras para cada uma das seções do artigo, entendeu? Dentro dos 100 palavras. E eu fiquei impressionado como o artigo ficou melhor. O resumo ficou melhor, assim, ficou muito mais compreensível. Porque como a gente
gasta, às vezes, essas palavras. E aí eu acho também, só outro comentário final, que isso é muito da origem da nossa língua portuguesa, que a gente tende a ser assim. E aí eu geralmente uso como referência assim, resumos de trabalhos em inglês, porque geralmente o inglês, a natureza do inglês é você ser mais direto, é você falar em poucas palavras o que você quer naquela sua sentença. Então, assim, foi um aprendizado, viu, comissão? Obrigado. Às vezes a gente pega artigos de periódicos, né, A1, né, internacionais, e o resumo tem 5 linhas, né? É bem... e é bom, e aí se colocando na posição do leitor, eu gosto, quando eu vou fazer, por exemplo, uma busca de artigos, e aí eu encontro um bom título, né, um título que expressa bem o que aquele trabalho traz, eu acho que é interessante, assim, é importante. Então, eu estou fazendo a busca, eu já tenho um título ali, e ali mesmo naquela página da busca, sem eu precisar ingressar ainda no artigo, às vezes você tem um pedaço do resumo, e só por aquele pedaço do resumo você já consegue fazer uma triagem se aquele artigo ele realmente é um artigo direcionado para aquilo que você está procurando, né? Sem eu precisar ficar lendo, né, uma página inteira para poder chegar no que eu quero, sendo que muitas vezes a busca tem uma quantidade enorme de artigos, né? Então, isso até facilita e otimiza o trabalho da gente enquanto leitor, né? Do outro lado, que é para quem o nosso trabalho se direciona, né? No caso, a nossa escrita se direciona para o leitor, né? Às vezes é um leitor que tem zero acesso, assim, nunca teve acesso ao nosso trabalho, ou seja, não é o nosso orientador, não é a pessoa da nossa banca, né? É uma pessoa que nunca teve acesso ao nosso trabalho. Então, essa concisão, né, essa objetividade, eu acho muito importante. Eu acho muito difícil escrever a contribuição. Eu tenho uma dificuldade muito grande com contribuição. E aí, eu sempre lembro daquela fala assim, de uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Contribuição não é resultado. Então, resultado é o suprassumo de onde você chegou, é a resposta que você tem àquela pergunta lá. Então, nesse caso aqui, um estudo que aborda a avaliação de diferentes sistemas. Então, provavelmente ele vai dizer qual sistema de iluminação é melhor, né? Né, alguma coisa ela vai dizer sobre a iluminação, tá? Agora, a contribuição é o benefício. Que benefício você dá para a prática tendo chegado a este resultado, tá? Então, pensando em BIM, todos os usos do BIM, cada uso do BIM tem um benefício. Então, se vocês estão trabalhando com BIM, às vezes a gente pode começar um projeto, uma pesquisa, já com a contribuição na nossa cabeça, certo? E aí ela só se confirma depois, quando você chega ao final. Mas porque você começou pensando naquela contribuição, você não gasta essa fala da contribuição na sua introdução. Você não joga ela na introdução. Só deixa ela para a conclusão. Entende? Para você separar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se você iniciou já sabendo qual era a contribuição e no final só confirmou, não coloque a contribuição na sua introdução. Deixe a contribuição guardadinha, tá? Para colocar na conclusão. E deixa ela aqui guardadinha para colocar na última frase do seu resumo. Por mais que você já quer colocar ela atrelada ao objetivo. Entendeu? Então, tem que saber escrever, tem que saber separar as coisas, botar cada coisa no lugar certo, tá? Tá.